E olha só, a gente abriu o programa destacando o Vinícius Júnior, né? E falando que a gente tem que jogar muito confete nesse nosso craque da seleção brasileira, porque ele tá aí nessa prateleira aqui, ó. Nessa prateleira dos grandes protagonistas dessa Copa do Mundo. E aí, quem será que vai ser o artilheiro? Tá aí o Lionel Messi no topo, com 5 gols. E o Vini Júnior, Caio Caesa, coladinho com 4 gols, Caio. O Vini que marcou nos 3 jogos da seleção brasileira. A gente já tem um artilheiro para torcer nessa Copa do Mundo. A gente no início achou que não teria, que ficaria ele entre Messi e Mbappé, principalmente, e também com Harry Kane. E o Vinícius Júnior se coloca como candidato a artilheiro da Copa do Mundo de 2026, jogando muito bem, fazendo gol em todas as rodadas, 4 gols em 3 jogos. Ainda acho, infelizmente, que o Messi e o Mbappé estão à frente, ainda tem mais uma rodada para jogar. O Messi joga contra a Jordânia, provavelmente vai fazer mais gol nesse jogo e pode aumentar essa diferença, mas o Vini tem totais condições de chegar lá, principalmente se o Brasil for até a final da Copa do Mundo, e é por isso que a gente torce. E não é só o Vinícius Júnior não, o Vene Casagrande. O nosso surfista, o nosso homem carismático, made in Paraíba, Matheus Cunha, com 3 gols. Ele tá ali, o Mbappé tá com 4 gols, o Vini também, o Messi com 5 e o Matheus com 3 gols, Vene. E o Matheus ainda quebra uma lenda aí, dizendo que surfista não sabe jogar futebol. Ele tá vendo? O cara já meteu 3 gols em Copa do Mundo. Bom, eu particularmente, se eu tivesse que apostar algum brasileiro, eu iria apostar no Vinícius Júnior, por questão de estilo de jogo, assim, enfim, pelo que ele apresenta, como o Ancelotti arma também o setor ofensivo. Sim. Repito, embora o Matheus Cunha esteja nessa briga, o mar corre pra muito lá, mais, né? Por ele, todas as ações passam Sim. pelo pé do Vinícius Júnior, não pelo Matheus Cunha, e repito, embora seja o 9, mas não vai ser o grande goleador da seleção brasileira. Espero queimar minha língua? Espero que sim, vai que ele se torne um artilheiro aí. Enfim, tá com 3 gols já em 2 jogos, mas eu acho que o Vinícius Júnior tá na frente dele e eu apostaria nele para brigar. Tem outro feito que o Matheus Cunha conseguiu, que a gente tá falando um pouco, que foi entrar na arte do Gabriel. Ele é o único aí que não tava. Ah, ele não tava, porque aqui é a arte dos artilheiros, ele entrou aqui no meio, não estava o Matheus até semana passada. E a gente fala tanto do gerar jogo, e ele gera muito jogo, solta o Vini, porque ele é um cara muito comprometido defensivamente também. Parece meio louco, sim, mas a gente tá falando de um 9 que marca mais que um camisa 7, Caio Caesa. O gol de cabeça do Vini ontem só sai porque o Matheus Cunha dá um carrinho dentro da área para recuperar a bola. E ele é muito bom nesse perde-pressiona, né? O Brasil perdeu a bola, ele já vai abafar para tentar roubar de novo. E mesmo quando o Brasil não consegue roubar de cara e tem que se reorganizar defensivamente, o Matheus Cunha, mesmo que ele esteja jogando de falso 9, mais esticado lá pra frente, se precisar ele vai lá atrás, sim, e fecha o espaço até na lateral. Até toda hora. Ele faz a meia. Ele que faz a meia, não é o Paquetá. Se você analisar, o Paquetá ele faz o papel muito mais de volante junto com o Bruno Guimarães do que propriamente o Matheus Cunha. O Matheus Cunha é o meia em determinado momento. Quando a seleção brasileira está sem a bola, é ele que faz a recomposição. E esse ontem foi o grande brilho da seleção. Não só uma organização maior no coletivo, que a gente sentiu tanta falta, e ontem a gente já viu. E aí o Caio já destacou o Ryan, essa engrenagem de tudo também passar a funcionar um pouco mais. Mas também, o Caio, desse perde-pressiona e da pressão na saída de bola. A Escócia ficava toda recuada o todo tempo e tocando fazendo aquela toqueira irritante pra quem é do time, né? Eu não sei, mas eu me irrito, não sei vocês, né? O goleiro ali tocando já voou. Pô, eles chegaram a 69% de posse. Pelo amor de Deus. Antes da seleção fazer o primeiro gol. Mas 2 gols, um roubaram o nosso, o outro foi dessa questão de pressionar. E é uma estratégia inteligente, Fernandinha, porque a gente falou aqui ontem, o Vene principalmente falou sobre o quanto a defesa da Escócia era organizada, não tomava muitos gols, sabe se organizar defensivamente quando o seu adversário toca a bola, está com a bola, né? Então a seleção brasileira soube disso e soube se aproveitar disso, porque em algum momento a Escócia ia ter que sair com a bola também. E nesse momento a seleção decidiu pressionar. E aí quando você pressiona, você tira a confiança do seu adversário, você vai se tornando dono do jogo enquanto o jogo vai passando. Então no momento que o Brasil faz o primeiro gol da forma que foi, roubando a bola, e depois faz mais um com o Vinícius Júnior também roubando a bola, você acaba com a confiança do seu adversário e começa a ganhar campo e dominar essa partida. Então foi muito inteligente da parte do Ancelotti organizar o time dessa maneira e cobrar que seus jogadores fizessem a pressão e, obviamente, mérito dos jogadores também que conseguiram executar isso perfeitamente dentro de campo. Fico muito feliz de ver o Ryan jogar do jeito que ele jogou ontem, solto, desinibido, sem medo de nada, indo pra cima. Foi o que faltou na estreia dele, quando ele entrou no lugar do Rafinha ao longo do jogo contra o Haiti, que muita gente questionou por que ele não foi tanto pra cima, não driblou, não foi no fundo, não foi pra cima da defesa e finalizou tanto, mas cumpriu funções importantes que o Ancelotti pediu pra ele. Mas agora, nesse jogo,
ele foi, na minha opinião, o principal responsável pelo jogo coletivo da seleção brasileira. Quem mudou a seleção brasileira, o jogo que a gente vinha vendo com Marrocos, Haiti, o que a gente viu ontem, foi o Ryan. Eu não estou falando aqui que o Ryan levou a seleção brasileira nas costas, eu vou explicar para vocês. O Ryan jogando pela ponta direita, ele fez com que a seleção deixasse de ser um time capenga, que só ataca pelo lado do Vinícius Júnior. Quando o Ryan faz isso e o outro time fica preocupado com o Ryan o tempo inteiro, marcando pressão, indo para cima, jogando por fora, jogando por dentro, se associando, achando bons passes, finalizando, ele atormentou a defesa adversária e fez com que essa preocupação abrisse a defesa da Escócia, porque quando você tem que marcar as duas pontas, você acaba abrindo espaço na sua defesa. E o Ryan conseguiu encontrar esses espaços, conseguiu levar perigo. Na minha opinião, no primeiro tempo, foi o melhor jogador da seleção brasileira dentro de campo. E é claro, não vou deixar de falar mais uma vez do Vini Júnior com os gols, que isso é mais importante que tudo no futebol. Mas o Ryan jogou muita bola e além da assistência para o Vini Júnior, quase fez um gol. Eu quase desmaio nessa hora que ele domina a bola, sai de cara para o goleiro, a bola caiu no pé direito dele, que não é o de preferência, ele é canhoto. Mas eu já vi o Ryan fazer gols muito parecidos com esse, esperava que ele fizesse esse. Não foi dessa vez, mas na hora certa a gente vai poder cantar a musiquinha do Oi, Boa Noite, porque vai ter gol do Ryan nessa Copa e ele vai se juntar a uma lista seleta de jogadores sub-20 que fizeram gol com a camisa da seleção. Só tem 3 aí, Pelé, Mazzola e Tostão. E o Ryan vai entrar aí com certeza. Cresce cada vez mais, conto com a ajuda de vocês. Galera, o Flamengo vai fazer um jogo treino nessa sexta contra o Bom Sucesso, tá? Clube que está classificado para as oitavas de final da Copa Rio, competição que garante vagas na Copa do Brasil, Série D do Brasileirão e Copa Sul-Sudeste de 2027. É uma equipe, obviamente, muito abaixo do nível técnico do Flamengo, mas eu acho interessante fazer esse jogo treino porque os jogadores ficam muito tempo sem aquele ritmo de jogo, né? Só treinando. Eu acho importante, lembrando que o Flamengo está sem vários jogadores aí, porque os jogadores estão com essas respectivas seleções. O Flamengo também priorizando recuperação de alguns atletas que antes da parada para a Copa do Mundo estavam lesionados, que é o caso do Léo Ortiz, Saúl. O Saúl não estava lesionado, né? Estava questão física aí, e o Flamengo está priorizando a parte física desses 3 atletas. Acho extremamente interessante. Concordo com o jogo treino, acho que tem que ter mesmo mais um passo na preparação para a volta do segundo semestre, que a gente sabe que será insano no futebol brasileiro, um jogo atrás do outro. O Flamengo já foi eliminado na Copa do Brasil e não pode se dar ao luxo de ser eliminado em Libertadores, que vai pegar o Cruzeiro, adversário difícil, e não brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Galera, por falar em Copa, assim, eu vou ser muito sincero com vocês, tá? Eu sempre falei que eu não levaria o Danilo, não pela questão técnica dele, porque eu acompanho o Flamengo, obviamente, eu acompanho o Danilo de perto. Não acho que o Danilo seja esse jogador horrível, como muita gente fala. Eu não levaria o Danilo, e eu preciso ser coerente, por questão de escolha por outros jogadores da posição. Por exemplo, zagueiro, eu levaria o Thiago Silva, mas enfim, o Danilo tá lá. E ele está queimando não só a minha língua, mas ele está queimando a língua de muita gente, porque ele está indo bem na Copa do Mundo. Inclusive no jogo de ontem contra a Escócia ele foi muito bem, muito mesmo. Tem que elogiar a postura do Danilo. Obviamente não é um lateral que vai muito, mas quando vai, sabe fazer o seu papel. E para aqueles que não acompanhavam o Danilo aqui, muita gente falando assim, nossa, ele é um zagueiro veloz, né? Pois é porque você não acompanhava o Danilo. Eu vou recordar, 5, 6 meses atrás, contra o Chelsea, quando o Léo Ortiz foi tirado do time titular por Felipe Luiz e o Danilo entrou na ocasião, muita gente achou isso um absurdo. Felipe Luiz justificou na ocasião e o Flamengo fez um baita jogo contra o Chelsea, dizendo que o Danilo era um jogador mais veloz. Ele é veloz, gente. Só que, por conta da idade, e não tem jeito, estamos falando de um ser humano, obviamente a intensidade cai, o Cristiano Ronaldo cai, o Messi cai, todos caem, o Modric cai, todos caem, questão de idade. Ele não consegue ter o mesmo ritmo durante os 90 minutos, isso é óbvio. Hoje em dia na seleção brasileira, você vê, ele não vai toda hora, mas quando ele vai bem. É o famoso saber correr. E o Danilo tá indo muito bem, cara, com a camisa da seleção brasileira, tem que bater palma para ele. O Alexandro, que já renovou seu contrato com o Flamengo até dezembro de 2027,
Ainda não teve muito seu espaço, eu esperava que ele fosse titular, mas, gente, o Douglas Santos está indo muito bem também, e tá tudo bem, galera, tá tudo certo, isso não é uma crítica ao Alexandre. Inclusive, os dois deram entrevista depois do jogo, e o Danilo e o Alexandre deixaram as portas abertas para possível retorno ao Porto, clube que os dois defenderam juntos, tiveram sucesso por lá. E aí muita gente criticou a declaração deles, cara, achei normalzão, sabe? Presta atenção, vivo sempre com muita saudade de Portugal, principalmente da cidade do Porto e do clube. Com o André Vilas-Boas não tenho uma relação muito próxima, mas meu coração está com o Porto. Estão todos de parabéns pelo campeonato. Eu sempre serei portista. Se um dia eu voltar, ficarei muito feliz. O Thiago Silva mostrou que esse tipo de história pode acontecer. Beleza, se ele for voltar, vai ser depois de dezembro de 2027, ou ele vai rescindir com o Flamengo de uma maneira amigável, porque ele já renovou. E o Danilo ainda não renovou, e o Danilo disse: nunca se sabe, estou sempre acompanhando o Porto e fiquei muito feliz pelo título. Mando mensagens muitas vezes para o presidente, temos uma relação bacana. Fui muito feliz no Porto, é uma cidade maravilhosa que adoro, desejo sempre o melhor ao clube, a cidade e as pessoas. Pode ser, seria muito bom, pode ser tipo um dia voltar, seria muito bom. Qual é o problema de ele falar isso, gente? Sério, de verdade, assim. Vocês estão querendo arrumar problema onde não tem, cara. Na boa. Você achava o quê? Que o Danilo, pela relação que ele tem com o Porto, que ele vai falar: espero nunca mais voltar ao Porto. Espero nunca mais voltar a vestir a camisa do Porto. Pra mim, o ciclo... Claro que não, cara. Claro que não. E assim, o Thiago Silva mostrou que isso é possível. Foi lá, jogou por 6 meses, agora já está de volta novamente ao Fluminense. E, gente, tá tudo bem, isso não quer dizer que ele tá faltando respeito com o Flamengo, não. Pelo contrário, se tem uma pessoa que respeita a camisa que veste, é o Danilo. E ele sempre fala isso nas suas entrevistas, tá? Sempre, sempre, sempre. Então, fica aqui a minha defesa ao Danilo, meus parabéns ao Danilo pelo jogo que ele vem apresentando na Copa do Mundo, e o Alexandre, meu máximo respeito, porque também sempre representou a camisa do Flamengo. Para finalizar nosso vídeo, galera, muita gente questionando do Lohan e do Ryan Lucas, 2 jogadores que voltaram. Esses 2 dificilmente terão espaço com o Leonardo Jardim, a ideia é negociá-los. A questão é, não surgiu nenhuma proposta favorável, nem para os jogadores e nem para o Flamengo. Não adianta ser favorável apenas para o jogador e não ser para o Flamengo. E vice-versa, tá? Enfim, então os jogadores estão treinando no Flamengo, vão ficar por lá, podem viajar para Portugal, sim. O Flamengo segue atento ao mercado da bola e mantém monitoramento constante sobre a situação de Luiz Henrique, atacante que atualmente defende o Zenit. De acordo com informações apuradas pelo jornalista Antônio Carlos, o nome do jogador continua sendo bem avaliado nos bastidores do clube e desperta interesse da comissão técnica liderada por Leonardo Jardim. Internamente, existe o entendimento de que o atleta reúne atributos capazes de agregar novas soluções ao setor ofensivo rubro-negro. A combinação entre velocidade, habilidade no confronto individual e capacidade de romper linhas defensivas faz com que ele seja visto como um perfil que pode elevar o nível competitivo da equipe. Outro aspecto que pesa positivamente na análise é sua participação sem a posse de bola. Luiz Henrique é reconhecido pela disposição para pressionar adversários, auxiliar na marcação e cumprir funções táticas exigidas pelo treinador, características consideradas fundamentais dentro do modelo de jogo que o Flamengo pretende consolidar. Embora não exista uma negociação em andamento neste momento, a diretoria acompanha o cenário com atenção e não descarta uma movimentação futura caso as condições de mercado se tornem favoráveis. Entre as alternativas discutidas, há a possibilidade de um vínculo de longo prazo, demonstrando a confiança depositada no potencial do atacante. A avaliação feita na Gávea é que Luiz Henrique poderia acrescentar mais dinamismo, criatividade e poder de decisão ao ataque flamenguista. Além disso, a idade e a perspectiva de evolução do jogador reforçam a visão de que uma eventual contratação. Agora eu quero saber a sua opinião de vocês. Luiz Henrique será um bom reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. O melhor comentário eu vou fixar.
Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras nação.